Bom dia, oitavo ano. Eu sou o professor Joel e estamos aqui para mais uma aula de ciências. Quero dar as boas-vindas aos educandos, aos responsáveis e também aos nossos colegas professores. Gente, esta aula aqui, ela é a aula que deveria ter sido apresentada na semana passada, mas vocês lembram que nós tivemos a visita da doutora Albertina, que abrilhantou aqui, né? Ela é especialista em saúde do adolescente, então ela falou bastante coisa para vocês. Alguns eu vi lá no chat ficaram envergonhados, né? Não tem problema. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho, mas a gente vai falar mais no formato de aula, tá? Uma coisinha talvez não tão assim solta como a doutora falou, porque ela tem toda aquela propriedade para falar sobre aquilo. E antes de eu passar aqui para o nosso querido professor Magno, eu já quero falar, gente. Vocês estão crescendo, né? Estão se tornando adolescentes e tal. Vamos usar o chat para falar sobre a aula, para responder as questões relacionadas à aula. A gente está tratando vocês como alguém que está crescendo, né? Então, ajam dessa forma. Ajam como pessoas que estão crescendo, que estão querendo aprender sobre o próprio corpo, né? Que estão querendo aprender ciência, tá bom? Pessoas que já têm maturidade, porque é assim que a gente vai tratar vocês. Tudo bem? Eu vou passar agora, então, para o nosso querido professor Magno. É um prazer estar com vocês aqui de volta. Lembra lá do nosso acróstico, né? Quem perdeu essa aula aí, procura que você vai encontrar, a aula com a professora Albertina, que na verdade é uma palestra que na verdade a gente aprendeu muito, e guardar isso que o professor Joel colocou. Nessa nossa aula, a gente está falando de uma coisa extremamente importante. Por mais que você aí resista e tenha até um pouco de vergonha nessas questões, é uma coisa natural, é uma coisa bacana e a gente tem que aprender muito bem. Você não lembra mais disso, mas quando você era bem pequenininho, o que acontece? Você não tinha todos os movimentos da sua mão, você não conseguia pegar as coisas. À medida que o tempo foi passando, você foi amadurecendo. Aí o que aconteceu? As suas funções começaram a ficar mais especializadas, você foi desenvolvendo o seu cérebro, e aí você aprendeu até a ler, escrever, que é uma coisa super bacana. Agora você está numa fase super bonita, que é de desenvolvimento. E a gente, infelizmente, nem tem todo o tempo aqui de falar tudo de maravilhoso que acontece nesse período aí de amadurecimento. Mas a gente vai trazer aqui alguns elementos, né, professor? É isso aí. Perfeito, Magno, perfeito. Gente, então qual vai ser a habilidade que nós vamos trabalhar hoje? Tá? Então, ó, identificar as transformações que ocorrem na puberdade como fenômeno biológico e comportamental, que caracterizam um período de transição da infância para a adolescência. Tudo bem? Bom, o que a gente vai utilizar aí, né, nesta aula? Qual é o objetivo desta aula? Okay? Reconhecer as mudanças que ocorrem no ser humano no período da puberdade. Tá bom? E, por último, como que nós vamos trabalhar nesta aula. Então, a gente vai fazer aí algumas tarefinhas, interações, atividades. Lembrando, né, que na aula anterior vocês já fizeram o acróstico, tá, gente? Ó, eu peguei lá o chat, né, da aula passada todinho, tá? Eu tô com tudo marcadinho comigo lá para ver os acrósticos, que depois a gente vai ver se a gente consegue devolver de alguma forma para vocês aí os que a gente achou mais importante. Muitas participações boas, né, mas como a gente falou, teve algumas participações assim que a gente viu que as pessoas não estavam nem um pouco interessadas, tal. E aí depois qual é o problema? Às vezes a pessoa sente uma mudança no corpo e não sabe se é um problema de saúde, se é normal, porque não prestou atenção. Vocês tiveram o privilégio de ter uma médica aqui, super especialista em adolescente, ela vai em programas de TV, vai em vários lugares só para falar de saúde do adolescente, saúde da mulher, né, uma pessoa super gabaritada. Muitos puderam aproveitar, alguns talvez poderiam ter aproveitado mais. Tá bom? Bom, como que a gente pode acompanhar essa aula aí? Então é sempre bom a gente ter um caderninho para anotar, tá bom? Fazer as atividades do caderno do aluno, quem ainda não fez, né, porque a gente já falou bastante sobre esse assunto, tá? E identificar aí a aula com data e título, tá bom? Muito bem. Gente, para começar, eu acho que eu tenho um esqueminha aí do sistema... Ah, não tem? Bom, vamos lá. Então vamos começar com uma interação pelo chat. Isso, aí depois eu acho que eu tenho um esqueminha aí que a gente vai relembrar um pouquinho sobre o sistema endócrino.
Primeiro, tem essa perguntinha aí. Ó, vocês na aula anterior discutiram bastante com a doutora, né? Vocês viram lá que ela falou muito sobre o corpo de vocês, sobre o desenvolvimento psíquico, etc. e tal. E aí eu gostaria que vocês fizessem um breve resumo disso através dessas perguntinhas aí. Ó. O nosso corpo é o mesmo desde que nascemos? Quais modificações foram acontecendo ao longo do tempo? Essas modificações ocorreram de forma isolada ou foram acompanhadas de outras? Tá? Então, aí 3 minutinhos para vocês responderem. Tudo bem? Olha, legal aqui, estou anotando umas respostas muito bacanas. Estou aqui com uma resposta legal do Nicolas Sena, que respondeu na sequência. Ó. Não, meu crescimento e o aprimoramento de funções motoras, muito legal, Nicolas, é isso aí. E não é separado, é acompanhado. A Giovana escreveu não e várias modificações também. Ana Beatriz escreveu não, ficamos maiores e mais respeitosos. Olha, gostei de ver essa daí. Gostei. Agora, a maioria foi para a primeira pergunta. Não, professor Edjoel. E eu vou destacar aqui também que algumas pessoas colocaram bem captada essa questão do nosso desenvolvimento motor e intelectual junto, né, que é bem legal. Foi o caso aí também do Matheus, acho que é Matheus Prates. Desculpa, porque aqui não aparece o sobrenome, tá, Matheus?
mas é a sua resposta que eu estou lendo, tá? Ó, a Raíssa escreveu também, não, o crescimento foram acompanhadas por outras, quer dizer, há uma evolução sistêmica, né? De todo um sistema integrado, professor. Deixa eu pegar aqui uma outra que também escreveu bem legal, que é Danilo. Danilo escreveu o seguinte: não, o desenvolvimento foi de nossos movimentos, altura, peso, né, a estrutura e acompanhadas. Perfeito. Muito bem, gente. Então, assim, o comentário que eu tenho para fazer é isso mesmo, né? Algumas pessoas desenvolvem mais rapidamente, outras mais devagar. Isso a doutora falou, né, com toda a propriedade que ela tem para falar sobre esse tema. Tá? Então, eu acredito que a maioria assistiu à aula anterior, né? E é isso mesmo. Tá? Nosso organismo todo é um conjunto de sistemas, né? E eles desenvolvem-se juntos, tá bom? Bom, a gente tem aqui o esqueminha do sistema endócrino, né? O sistema endócrino, a gente trabalhou um pouquinho na aula retrasada. Lembra? Eu falei de as glândulas, né? Então eu falei um pouquinho aqui da pituitária, que seria a glândula mestra, né? Da pineal, né? Responsável lá para o nosso equilíbrio de sono e vigília, né? Aí falei aqui da tireoide, que está ligado ao gasto de energia do corpo, tá bom? Que mais? Aí a gente falou aqui da suprarrenal, falou do timo, né, responsável pela defesa do corpo, suprarrenal, que vai liberar adrenalina, falou do pâncreas, né, que vai liberar tanto a insulina quanto o glucagon, responsável lá para a gente produzir energia e tal. Então, o que a gente não falou? A gente não falou das gônadas sexuais. Eita, testículo e óvulo, tá bom? Muito bem. Voltou. Isso, não, isso, valeu. Que sem querer eu bati e ele saiu. Bom, gente, então, ó, o que a gente não falou aqui? Testículo e óvulo. Tá? E ovário, perdão, testículo e ovário. Por quê que a gente não falou? Porque a gente estava esperando a doutora vir, conversar um pouquinho com vocês, para vocês saberem que a gente está tratando vocês de uma forma séria, que a gente está falando sobre a evolução do nosso corpo, o desenvolvimento do nosso corpo, que aqui não tem nenhuma ideia de se fazer qualquer apologia, qualquer coisa, que é simplesmente uma questão científica da gente entender como o nosso corpo funciona. Tá ok? Dito isto, a gente vai ver um videozinho da professora... perdão. Antes disso, a gente vai fazer uma interaçãozinha. Tá? Depois a gente vai ter um videozinho. Mas antes disso, a gente vai fazer uma interaçãozinha. Lembra que lá no sistema endócrino, aqui no sistema endócrino, eu vou ter as glândulas, que são glândulas endócrinas, porque eu também tenho glândulas exócrinas. O que são glândulas exócrinas? São glândulas que jogam coisas para fora do corpo. Por exemplo, a minha glândula sudorípara, que libera suor, ela é exócrina. Agora, quando joga hormônio, quando joga as coisas para dentro da corrente sanguínea, para dentro do corpo, ela é endócrina. Tá? Então, liberou o hormônio lá dentro, ela é uma glândula endócrina. Quando ela joga as coisas para fora do corpo, ela é exócrina. Aí tem algumas glândulas que não são consideradas endócrinas, você vai falar, poxa, está dentro do corpo. Na verdade, o nosso tubo digestivo, né, ou digestório, ele é considerado parte externa do corpo. Aí as glândulas que vão jogar coisa para o tubo digestivo também são chamadas de exócrinas. Tá bom? Mas eu quero saber da endócrina. Então eu quero, expliquei. Tá? O que é uma glândula endócrina mesmo? Acho que 3 minutinhos aí você consegue responder para mim. Que assim eu sei se ficou muito confuso ou não. Tá bom?
Ó, vou ler primeiro aqui, é da Thaís Rezende, que escreveu glândulas que jogam substâncias dentro do corpo, professor. Perfeito. Tem também o Vitor, escreveu que produz as coisas para dentro. Ah, tá certo, tá certo. Tem um pessoal aqui que participou escrevendo que não entendi muito bem. A gente vai explicar então, tá bom? Vinícius escreveu a glândula que joga hormônio para dentro do corpo. Assim também fez o Pedro Vitor. O Daniel também escreveu a mesma coisa. O Gabriel aqui escreveu uma pequena variação, glândula que é ligada aos órgãos internos, né? Glândula que libera hormônios para fora, não, Vinícius, para dentro. Acho que ele se enganou aqui um pouquinho. Mas a Thaís, Gabriel, Amanda, aqui participando com a gente, mandando aqui as suas respostas também. Vou ler aqui da Maria Helena, um conjunto de glândulas que jogam as substâncias para dentro do corpo, professora de Joel. E a Giovana também, joga para dentro do corpo. Isso. Então, gente, só um segredinho, né? Quando eu falo endo quer dizer para dentro, exo é para fora. Então, endócrino joga para dentro, tá bom? Então, isso serve para um monte de coisa. Quando você tiver esse prefixo endo, normalmente é interno. Tudo bem? Bom, a gente tem a professora Rafaela Lima, ela preparou uma aulinha bem rapidinha aí sobre o aparelho reprodutor masculino. Vamos dar uma olhada? Depois a gente volta aí. Puberdade e suas mudanças. Esse é o tema da aula de hoje e eu sou a professora Rafaela Lima, professora de ciências. A gente vai tratar de puberdade porque é uma fase que ou você está passando, ou já passou, ou vai passar. É importante você entender que é uma fase de transição. Por que transição? Uma transição entre a infância e a vida adulta. E como causa muitas mudanças, leva também a muitos questionamentos, né? Muitas dúvidas. E é super importante a gente tratar sobre isso. Primeiro, estou falando de mudanças. E quem está causando essas mudanças? Os hormônios. É muito comum você falar assim, são os hormônios da adolescência que provocam a mudança. Fulano está assim por conta dos hormônios. E que hormônios são esses? São os que a gente chama de hormônios sexuais. Na menina, na mulher, no seu ovário, há a produção de dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. São dois hormônios que eles vão atuar nas características femininas, especialmente o estrogênio, vão atuar no ciclo menstrual, na formação, na produção do óvulo e, no caso de uma gestação, na manutenção dessa gravidez. Então, são os hormônios tipicamente femininos, estrogênio e progesterona. E no caso do menino, no caso do homem, nos seus testículos, há a produção do hormônio chamado testosterona. Como todo hormônio, ele é liberado na corrente sanguínea e vai circular. E circulando, ele vai levar a diferentes funções. As mudanças que irão ocorrer, ao estímulo sexual e a manutenção da vida sexualmente ativa. Tá, legal. Entendi então quem são esses hormônios, mas que mudanças são essas que vão ocorrer? Temos aqui, né, um esqueminha, menina para cá, menino para cá. Quais mudanças estão ocorrendo? A puberdade, a idade, a gente não consegue precisar propriamente. Pegando assim uma grande média, é mais comum que nos meninos ela se inicie aí com 10 e pouco, ou às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois. Não é absolutamente preciso. Onde há o aumento da produção da testosterona no corpo desse menino. E aí começam a ser mudanças perceptíveis. A começar no rosto. Pelos começam a surgir, passa de uma penugem para um pelo, um pelinho, tá começando a ter aquela barbinha, pelo no bigode, no pescoço, é o início. Mudanças nas pregas vocais. Nós temos as pregas vocais, que elas vibram na passagem do som. Na puberdade, começa devido à testosterona a espessar, a engrossar um pouco mais essas pregas vocais. Logo, esse som, ele sai um pouco mais grave. Há uma mudança de voz. Significa que absolutamente todos os homens terão uma voz grave? Não.
Isso há uma diferença genética entre as pessoas. Porém, há uma tendência de que nos homens, devido à testosterona, há um espessamento maior dessas pregas vocais. Logo, uma voz mais grave. Alterações no corpo. Tanto a questão do crescimento, há ali o estirão da adolescência, né? Há um crescimento, há um boom. Muitas vezes, alguns meninos que eram mais gordinhos tendem a emagrecer. A testosterona, ela acelera o metabolismo. Então, leva de fato esse emagrecimento. A pessoa dá aquela esticada. Você, fulano esticou porque ele emagreceu, porque ele esticou. Não, a testosterona, ela vai estimular o crescimento ósseo, o crescimento muscular e ela acelera o metabolismo. Então, muitas vezes leva também a um emagrecimento. Muda um pouco a estrutura corporal, a questão dos ombros um pouco mais largos. E na parte de fato genital, começa a surgir os pelos pubianos, o testículo começa a crescer, observa-se essa diferença. E também é a época que acontece a primeira ejaculação. A primeira vez que é como se esse sistema reprodutor masculino começasse de fato a funcionar. Então aí, nessa fase, a partir daí. No que se refere a crescimento de mãos e pés, se todo o corpo cresceu, mãos e pés também vão crescer. Então é aquela coisa que os números, né, começa a sair daquela fase ali da compra do calçado na sessão de criança para uma sessão de adulto, já começa aí devido a esses hormônios. Muito bem, gente. Então, eu gostaria de fazer alguns comentários aí sobre o aparelho reprodutor masculino. Ok? Se der para colocar aqui. Isso. Aqui também. Isso. Então, você está vendo aí um esqueminha do aparelho reprodutor masculino. Tá bom, gente? Não só, mas também, né? Então, você está vendo aí algumas das estruturas. Pode voltar para mim, por favor, a imagem. Então, o que é importante a gente ver aqui? Tá? Onde é feita a produção de espermatozoides e também de hormônio, tá bom? Aqui na região dos testículos, também conhecido como escroto, tá bom? Escroto ou testículo. E aqui a bolsa escrotal, tudo bem? Bom, aqui olha só que interessante, você tem a vesícula seminal, né? Você tem o ducto ejaculatório e a próstata. Onde fica a próstata? Aqui, ó. Aqui que é produzido o sêmen, tá, gente? Então, essa aqui é um problema muito sério para os homens, né? Pode dar câncer de próstata, tal, aí tem que fazer um examezinho aí, dependendo da idade, ou dependendo do histórico da família. Tudo bem? Bom, então, essa região aqui é responsável por liberar aí o hormônio que a professora falou muito bem, tá bom? Bom, aqui você já tem o aparelho urinário, né, tem a bexiga e tal, mas hoje a gente vai falar mesmo do aparelho reprodutor. Bom, e a sua puberdade, ela está ligada ao desenvolvimento, desse aparelho, basicamente. Tá bom? E isso pode trazer, né, às vezes até algumas alterações comportamentais e tal. Bom, eu quero agora, então, que vocês participem comigo no chat. A pergunta que eu vou fazer não é sobre o aparelho reprodutor, mas é sobre o efeito do hormônio, tá bom? E aí, ó, a questãozinha é muito simples, é assim, ó, por que, na maioria das vezes, há mudanças na voz dos meninos durante a puberdade, e normalmente até para mais grave. Não sempre, tá, gente? Mas normalmente, tá bom? E aí, eu quero que vocês respondam, então, aí, em 2 minutinhos, por quê?
Achei aqui, olha, o que a gente estava procurando, professor Joel. O Samuel escreveu porque está amadurecendo. De que forma? Porque as cordas vocais têm um engrossamento, escreveu a Victória, muito bem. Agora, o pessoal também escreveu, foi numa outra linha de raciocínio, que não está errado, não. Aliás, está bem certinho. Escreveu hormônios, devido aos hormônios. Tá. Aí tem o Guilherme, tem vários aqui. Tem o Guilherme, tem a Adriane, William, Samara escreveu que as cordas vocais se deslocam. Elas sempre deslocam, tá? A gente fala justamente por isso que nós falamos. Explicamos aqui. Você tem o ar aprisionado aí dentro do seu corpo e ele é impelido para fora, é jogado aqui nos limites da sua garganta, e aqui a gente tem as pregas vocais, as cordas vocais. E aí esse ar passa por aqui, por essa abertura, e aí é formado som. Mas aí a nossa pergunta foi um pouquinho mais além, por que há um engrossamento, né, professor? E aí hormônio, qual hormônio? Tem muitas pessoas que escreveram testosterona, é o caso do Eduardo, tem aqui o Vitor Chagas, o Ian escreveu certinho, por causa do hormônio testosterona. Agora, essa busca que a gente queria, né, professor, do engrossamento, eu encontrei pouquinho mesmo, na verdade só encontrei aquela que eu li. Então, na verdade, a professora Rafaela, ela usou o termo espessamento. Então, espessar é engrossar, tá, gente? A grosso modo é isso. Então, espessar é engrossar. Então, esse espessamento, se você gosta de música, né? Quem tem instrumento musical em casa, por exemplo, se você pegar um violão, você vai ver o quê? A corda que o som é grave, ela é mais grossa. A corda que o som é fino, o som é agudo, ela é mais fina. Então, é isso. Tá? A sua corda vocal vai engrossando e aí o som vai saindo mais grave. A Catarina escreveu aqui, ó, que a corda vocal engrossa a parede. Perfeito. Perfeito. Mas a gente, né, às vezes a gente não conhece a palavrinha espesso, né? Então a gente já... Mas é isso, gente. Vocês estão de parabéns, prestaram atenção no vídeo, e era isso que eu queria saber com essa pergunta, se vocês prestaram atenção no vídeo. Então o hormônio é a testosterona, que é produzida onde? No testículo, né? Testículo, testosterona, não está difícil de entender. Tá bom? Então você vê que a ideia, às vezes o nomezinho parece complicado, mas depois que a gente vai aprendendo, vai vendo que é para facilitar, não é para dificultar. Tá bom? Pois bem, a professora Rafaela ela continua o vídeo, então agora ela vai falar um pouquinho sobre o aparelho reprodutor feminino, tá bom? Vamos. Nas meninas, muitas das mudanças são até similares, porém os hormônios que estão atuando são hormônios diferentes. Estamos falando aí especialmente do estrogênio. O estrogênio, ou estrógeno, ele causa uma primeira percepção, uma mudança perceptível nesse corpo, tanto a questão do crescimento, essa menina também começa a crescer, todos, ambos, meninos e meninas, crescendo dentro do limite da genética familiar também, né? Então, há um crescimento, então estimula o crescimento ósseo, o crescimento muscular, e surge então os seios. O início ali da formação daqueles seios começa nessa fase. E começa o amadurecimento, se tornando também o seu tamanho proporcional também à genética da família. Então essa menina ela passa então a ter essas alterações no corpo visíveis, surgimento ali, o início do surgimento dos seios, também a questão dos pelos pubianos que começam a surgir, pelos na axila, um aumento de pelos às vezes nas pernas, no braço, um pouco dessas alterações visíveis. Além disso, é o período da menarca. A menarca é a chamada primeira menstruação. Na menina, a idade para isso, assim, uma média, o mais comum, 9 e pouco, 10 anos. Temos casos de meninas que estão aí, com a menarca menstruando mais cedo e um pouco mais tarde. Então, não é uma matemática exata. Uma média aí, o que ocorre na maioria das meninas. Então, você viu, poxa, esse corpo ele está alterando, essa menina está crescendo, começa a ter alteração nas formas. O estrogênio ele também promove isso. Uma cintura diferentezinha, uma cintura mais estreita, um quadril mais largo. São mudanças na forma do corpo, chamado um corpo um pouco mais feminino. Muda daquele padrão simplesmente de criança, de todos os corpos iguais, mostrando nítidas diferenças entre o corpo de um menino e o corpo de uma menina. Algumas meninas passam por uma leve mudança de voz, mas não é assim algo tão decisivo, tão marcante, como acontece nos meninos.
E o crescimento também é bem marcado a questão do crescimento de pés, crescimento de mão, todo esse crescimento que vai acompanhar aí proporcionalmente. Meninas também é observado mudanças no cabelo, o estrogênio ele também causa essas alterações, então às vezes um cabelo, um crescimento diferenciado, até a forma do cabelo, mais lisa, mais ondulada, pode alterar devido ao estrogênio. E nos dois é muito comum, devido a todas essas mudanças e esses hormônios sexuais em maior quantidade, também o surgimento, o interesse pelo sexo, curiosidade e questionamentos a respeito do mundo, afinal, esse amadurecimento é no corpo, mas também começa um amadurecimento na mente. Ok? Então, expus para vocês os principais pontos dessa mudança, os causadores, que são os hormônios sexuais, e fechamos aqui a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchauzinho! Então, retornando aqui, a gente vai ver um pouquinho, né? A gente viu o sistema reprodutor masculino, agora vamos ver um pouquinho o sistema reprodutor feminino, tá bom? É isso, olha aí. Gente, só fazendo uma correção, onde está escrito aí trompas de falópio, agora é tuba uterina, tá? É que a gente tem probleminha de achar a imagem aí, eu consegui essa, é só essa correção. O nome correto agora é tuba uterina, não se usa mais esse trompa de falópio, tá bom? Se puder voltar para mim aqui, por favor. Então, assim, ó, basicamente, aqui está o sistema reprodutor feminino, aqui você tem os ovários, tá bom? Então, aqui vai liberar o óvulo, né? Quando a menina menstrua, o que que acontece? Esse óvulo vai chegar aqui no útero, ó, aqui está o útero, e se esse óvulo não foi fecundado, essa parede do útero aqui vai escamar e vai sair na forma de menstruação. Basicamente é isso. Às vezes algumas meninas perguntam, por que eu tenho cólica, não sei o quê. Então, tem a ver com esse processo aqui. Alguns não sentem, outros sentem, tem questões hormonais envolvidas também. E a gente viu aí no vídeo que o ovário, ele também vai liberar 2 hormônios, não é isso? Muito bem. Então agora a gente vai entrar aí numa interaçãozinha no chat, tá ok? Bem rapidinha. 1 minuto só, eu quero saber de vocês aí, ó, 2 mudanças que ocorrem no corpo feminino durante a puberdade. Olha só, a Yasmin escreveu aqui seios e o contorno, né? As curvas e tal. Mas teve bastante gente que escreveu cintura e cabelo. A Amanda escreveu seios, né? As glândulas mamárias, né? A Sofia, Matheus escreveu também os seios, crescimento dos pelos. É uma característica para todos os adolescentes, né? Para todos aí que estão entrando na puberdade. A menstruação. Teve bastante gente que escreveu, professor Edjoel. Marcelo, escreveu Stephanie, aqui também Isabelle. E tem gente ainda participando, ó. Tem várias pessoas aqui. Tem algumas pessoas que escreveram a voz. Realmente há uma acentuação da voz, tanto do menino como da menina, né, professor? Mas a voz dos meninos, em geral, não serve para todos os casos, mas fica mais grave, né? Mudanças no seio e na cintura, escreveu a Brenda, e é isso aí. Muito bem. Uma coisa que pouca gente falou é a questão também da cintura, né? Do quadril, para ser mais exato, que também alarga normalmente porque está preparando o corpo para, de repente, a passagem de um bebê. Então, por isso que normalmente na mulher ela vai ter o quadril um pouquinho mais alargado do que no menino. E todas essas mudanças são causadas pelos hormônios.
né? Nos meninos, na testosterona, nas meninas, a progesterona. Enfim. Gente, eu tinha uma última pergunta para vocês. Tá? Mas eu vou deixar essa última pergunta para outra aula. Eu acho que não vai dar tempo da gente fazer hoje. Então, eu vou dar a pergunta agora e vocês vão me responder na próxima aula, hein? Tá bom? Então, ó, é assim, de acordo com o vídeo, que hormônio que é secretado pelo testículo e pelos ovários, respectivamente? Tá bom? Assim vocês vão pesquisar e eu também vou lembrar. Tá bom? Fica a dica aí, nós não vamos entrar no chat agora para responder essa questão, porque não dá tempo. Tá bom? Ela estava programada para hoje, mas não tem problema. Na próxima aula a gente ainda vai falar um pouquinho sobre sistemas do corpo, a gente volta, não tem problema. Tá bom? Eu quero já me despedir, agradecendo muito. Adorei a participação de vocês no chat, participação super madura. Entenderam qual era a proposta da aula e era isso que eu queria. Tá ok? Bom, sugestão de atividade. Páginas 14 e 15 do caderno do aluno, se você ainda não fez, mas quem dá a palavra final é seu professor. A gente está sugerindo. Tudo bem, gente? No mais, o que eu tinha para dizer é isso. Bom, aprendemos hoje mudanças que ocorrem no ser humano no período da puberdade, alguns hormônios e glândulas. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Fiquem aí em paz. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.